Reis magos, dorente a sós, com presentes viemos nós, entre montes, campos fortes, de linda estrela após. Reis magos, dorente a sós, com presentes viemos nós, entre montes, campos fortes, de linda estrela após. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei nascido em distante lar, ouro trago para lhe dar. Rei superno, dom eterno, vem sobre nós reinar. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Ofertar-lhe incenso me apraz, pois incenso a Deus só se traz, e comprova a prece nova na adoração verás. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Eis a mirra de Agreshodor, que na vida exprime o fervor. Beleza, luz, beleza, exuberante amor. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei glorioso, bendito Deus, sacrifício aos pecados meus. Aleluia, aleluia, soa na terra e céus. Rei glorioso, bendito Deus, sacrifício aos pecados meus. Aleluia, aleluia, soa na terra e céus. Estamos de volta com o programa Versos e Preces e você ouviu o coral Poer Singers, a música Reis do Oriente, entrando nessa semana já, a quarta semana do Advento e nos preparando imediatamente para a festa do Natal. Padre Carrara, antes nós falamos um pouquinho do mistério da encarnação como sendo central da nossa fé cristã e como filho de Santo Afonso. Santo Afonso tem uma espiritualidade natalina maravilhosa também que eu conheço e são canções, é uma coisa que encanta, né? O que a gente pode partilhar com amigo e amiga sobre o Natal de Santo Afonso? Eu acho que a visão que Santo Afonso tem do Natal, ela é tão rica teologicamente, espiritualmente, que eu até quis trazer algumas expressões de Santo Afonso, porque ele apresenta o mistério do Natal a partir de certos contrastes à grandeza de Deus e à pequenez do ser humano. Deus que, na sua grandeza, se volta para o ser humano assumindo a sua condição. Então, claro, né, quando Santo Afonso pensa o Natal, ele o pensa a partir do amor de Deus pela humanidade. Ou seja, o Verbo eterno, sendo Deus, se fez homem. Santo Afonso começa
falando do Natal com essa afirmação: sendo Deus se fez homem, ou seja, o próprio Deus veio ao encontro do ser humano na pessoa do Filho. E o amor de Deus pelo ser humano é tão grande que parece não ter limites. Porque, de fato, né, Deus se encarnar, assumir a condição humana, como diz Paulo na carta aos Filipenses, se esvaziar da sua divindade, né, assumindo a condição humana, ou como nós lemos no Evangelho de João, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, que enviou o seu Filho único, não para condenar, mas para salvar o ser humano. E Santo Afonso, usando aí esses contrastes, ele dirá: o Verbo eterno, sendo grande, se fez pequeno. Então, Santo Afonso acentua essa diferença, a grandeza de Deus e a pequenez do ser humano. O Filho de Deus se fez pequeno. E por que o Filho de Deus se fez pequeno, segundo Santo Afonso? Porque a criança não inspira temor. A criança inspira ternura, inspira cuidado, inspira amor. Então, Deus, por assim dizer, ele depõe a sua majestade divina. Por quê? Porque ele quer ser visto como um menino cheio de doçura e de bondade. Então, Deus assume a condição humana na condição frágil de uma criança para que o ser humano possa não temê-lo, né? Mas amá-lo. Entender mais esse Deus apaixonado pelo ser humano. Esse Deus apaixonado, que quer ser amado pelo ser humano. Então, Santo Afonso, essa é a lógica de toda a sua teologia, de toda a sua espiritualidade. Deus nos amou através da criação, através da encarnação, da paixão, né? Jesus deixou o sacramento da paixão, que é a Eucaristia. Tudo isso Deus fez por amor ao ser humano. E o ser humano deve, então, responder a Deus, não apenas com a sua inteligência, mas, sobretudo, com o seu amor. E tem, assim, uma expressão forte disso também, que o próprio Santo Afonso deixou um legado muito importante para a cultura da sua época. Ele deixou... Inclusive com canção, poesia, que a gente ouve até hoje. Deixou um legado muito grande. Inclusive, a sua música Tu scendi dalle stelle é a noite feliz dos italianos. Então, na Itália, não existe Natal sem Tu scendi dalle stelle. Eu até trouxe a letra da música, duas estrofes, porque essas duas estrofes já são reveladoras, né, da teologia de Santo Afonso do Natal. A poesia do que você está dizendo. Do que nós estamos dizendo. Por exemplo, a primeira estrofe diz assim: Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. Ó Dio beato, a quanto ti custou l'aver-me amato. Tu desces das estrelas, ó Rei do céu, então é o Rei do céu que desces das estrelas, e vem numa grota, uma grota fria e gelada. E aqui poderíamos interpretar esse frio e esse gelo como o pecado do ser humano, né? O ser humano que se fecha para a comunhão com Deus. Mas no Verbo, no Filho que se encarna, Deus vem a essa humanidade marcada aí pelo pecado para manifestar-lhe o seu amor e salvá-la. Ó menino meu divino, eu te vejo aqui tremendo. Então, Santo Afonso apresenta o menino Jesus tremendo de frio, né? Ó Deus feliz, quanto te custou ter me amado? Quanto custou para Deus o ter amado a humanidade? Então, ele está expressando que o mistério da encarnação é, de fato, por assim dizer, o maior mistério da fé cristã. Nós poderíamos dizer que a encarnação
ela sintetiza, né, a fé cristã. Deus se fez homem, assumiu a nossa condição no Filho para nos elevar a Ele, para nos fazer participar da sua vida. E Santo Afonso, né, como nós estávamos dizendo, ele vai acentuar os contrastes. Por exemplo, ele dirá: ó Verbo eterno, sendo o Senhor, se fez servo. Ou seja, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o fundamento último do criado. Ele sustenta o criado no ser, né? Tudo foi feito no Filho e para o Filho, como diz Paulo, mas o Filho se fez humano para servir e não para ser servido. É outro contraste. Outro contraste. O Senhor se torna servo. Exatamente. E Santo Afonso continua: o Verbo eterno, sendo inocente, se fez réu. Ou seja, o filho do homem, o Filho de Deus, né, Jesus, Filho do homem enquanto encarnado, ele assumiu a condição humana pecadora, sem ele mesmo ter pecado, e se ofereceu ao Pai para que os pecadores fossem perdoados. Então, assim, ele é inocente, mas ele se fez réu, porque ele se colocou na situação do pecador para salvar o pecador. Você que passou uma temporada, né, morou na Europa alguns anos, é interessante também essa expressão do presépio, da força, a beleza do presépio. A beleza do presépio. É isso na Itália, ali na região de muito Nápoles. Forte. Os italianos valorizam muito o presépio desde São Francisco de Assis. Então, os presépios mais bonitos, talvez, do mundo, talvez eles estejam na Itália. E Santo Afonso, ele amava tanto, né, o presépio por aquilo que ele significa teologicamente, que ele, inclusive, ele fez uma novena, né? Uma novena ao menino Jesus no presépio. Daqui a pouco nós vamos falar do Natal hoje. Eu já deixo até uma boa dica, porque nesse tempo de pandemia, quando nós estamos dizendo celebrar o Natal na casa, preparar o seu presépio, a sua manjedoura da sua família, do seu coração, na sua casa, para receber o menino Jesus, por que não caprichar também um pouquinho mais? Porque aqui no Brasil tem muita gente, presépios, bonitos. E a família pode preparar o seu também. Pode preparar, e é bom lembrar que para nós o símbolo do Natal é o presépio, muito mais do que a árvore de Natal. Evidentemente, podemos ter a nossa árvore de Natal, ela também faz parte da nossa cultura, mas o presépio é muito mais importante, porque para nós o Natal é a presença de Jesus no nosso meio, né? Daqui a pouco a gente volta a falar mais, Padre Carrara, do Natal hoje. Claro. E vamos aqui ao nosso quadro dos amigos do Versos e Preces. Vamos ouvir quem que trouxe alguma mensagem para a gente hoje. Olá, amigos de Versos e Preces. Olá, Dom Vicente. Jesus conhece bem a tribulação de não ser acolhido e dificuldade de não ter encontrado um lugar onde poder reclinar a cabeça. Que o nosso coração não fique fechado como ficaram as casas de Belém. Que Jesus possa nos purificar e trazer de perto daquilo que realmente importa, amar a Deus e ao próximo. Jesus nos ilumine e Nossa Senhora nos acompanhe. Um grande abraço a todos. Irmã Marta. Muito obrigado, Deus abençoe, irmã Marta, toda a sua congregação. Se você também quer mandar a sua mensagem aqui para o programa Versos e Preces,
Nosso WhatsApp 31 996428473. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais com o Padre Carrara, missionário redentorista, sobre a espiritualidade natalina.